Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores, eu sou a professora Daiane, conhecida como Tia Dai, faço parte da Educação Infantil da Rede Municipal de Goiânia. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão nos assistindo pelo canal 51 da página do Facebook e que estão nos ouvindo pela Goiânia FM. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Feche seus olhinhos, junta as mãozinhas e vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E o tema de hoje é coordenação motora ampla. Nós podemos praticar a coordenação motora ampla correndo, pulando, saltando e até mesmo rolando no chão. Tia Dai preparou uma música bem legal, onde a gente pode praticar toda a coordenação motora ampla. Quem aceita passear no jardim comigo? Vamos lá? Ei, pessoal! Que tal a gente brincar de passear no jardim? E lá nós vamos encontrar um monte de bichos. Querem ver? Eu vi uma borboleta voando no jardim. Eu vi uma borboleta voando no jardim. Tão bonitinha, voava assim. Voa borboleta, voa borboleta, voa borboleta, voa. 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 Muito bom! E agora? Me digam qual o próximo bicho a gente vai encontrar. O caracol. Eu vi um caracol rastejando no jardim. Eu vi um caracol rastejando no jardim. Tão bonitinho, rastejava assim. Rasteja caracol, rasteja caracol, rasteja caracol, rasteja. 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 E o nosso passeio pelo jardim continua. Qual o próximo bicho vamos encontrar? O tatu-bola. Que legal! Vamos lá! Eu vi um tatu-bola rolando no jardim. Eu vi um tatu-bola rolando no jardim. Tão bonito
bonitinho rolava assim. Rola tatu bola, rola tatu bola, rola tatu bola, rola. Rola tatu bola, rola tatu bola, rola tatu bola, rola. Rola tatu bola, rola tatu bola, rola tatu bola, rola. Rola tatu bola, rola tatu bola, rola tatu bola, rola. E agora? Qual é o último bicho dessa brincadeira? Formiguinha. Pode ser. Eu vi uma formiguinha andando no jardim. Eu vi uma formiguinha andando no jardim. Tão bonitinha, andava assim. Anda formiga, anda formiga, anda formiga, anda. 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 Muito bom! E agora que nós já rolamos, já andamos e já rastejamos no chão, chegou a hora da nossa atividade. E a atividade de hoje é corrida de saco com obstáculo. Vocês já brincaram de corrida de sacos? Pois hoje nós vamos aprender a brincar respeitando os obstáculos. Não pode derrubar os obstáculos, hein? Atenção! Para essa atividade você irá precisar de saco de pano ou saco plástico e garrafa plástica. Você pode usar o que você tiver na sua casa, tá certo? Preste atenção. Na hora que você estiver fazendo essa atividade, você vai gravar um vídeo e enviar lá no grupo do WhatsApp para a sua professora. Combinado? E para essa atividade você pode convidar o papai, a mamãe, o irmãozinho ou até a sua irmãzinha. Eu convidei a minha filha. Oi, dona Maria Eduarda, com 5 anos. Vamos lá, Maria Eduarda? Bora. Muito bem! Caprichem na atividade, tá certo, meus amores? E prestem atenção, ainda estamos em tempos de pandemia, por isso fique em casa e se precisar sair, não esqueça de usar máscara. Um cheiro e até amanhã! Olá, tudo bem com vocês? Aqui é seu professor, de novo que está aqui, que é o William César. Hoje eu vou dar uma disciplina que você já conhece, que é as Ciências da Natureza. Disciplina que eu adoro muito ensinar e aprender. Vamos trabalhar este assunto aqui, ó, escalas de tempo. Então, nessa habilidade aqui abaixo, que vocês estão observando, vamos trabalhar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de atividades diárias, tanto dos seres humanos e como também dos seres vivos. Alguns seres vivos vou mostrar aqui para você ver a importância do dia e da noite. Tá certo? Então vamos começar, mas antes disso, ó, não deixe de dar o seu like aí no canal do Facebook, da rádio, e também você está me ouvindo, ó, e preste bastante atenção à aula de hoje, viu? E as demais também. Não esqueça disso. Vou tentar falar de um jeito que vocês me escutem bem. E um detalhe importante, você sabe que a gente ainda está na pandemia, não sabe? Então, por isso, ó, não deixe de usar a máscara, lavar as mãos com água e sabão e usar o álcool em gel. Para a gente nos proteger e proteger quem a gente ama, nossa família, nossos amigos, né? Evitar o contágio. Tá bom? Ficou bem claro isso? Então vamos lá, bora começar. Bem, eu quis organizar isso aqui, certo? O dia ele é dividido em 2 períodos.
O dia é manhã e também é tarde. E à noite, o que é a noite? É a ausência do sol. Não existe o sol à noite. E vai ter o quê? Estrelas, vai ter a lua, vão ser bastante destacadas. Então, pela manhã, geralmente as crianças brincam. Acordam, brincam. Aí à tarde estuda e à noite descansa, dorme. Mas vai ter pessoas que vão ter outro comportamento. Por exemplo, tem pessoas que vão estudar pela manhã e tem pessoas que vão estudar, ou aliás, vão brincar à tarde, vão se divertir, né? Vai ter esse tempo. E à noite, de ambas, ela vai descansar e vai dormir. É assim, geralmente é assim. Então, essa aqui é a primeira visão que eu quero tratar com vocês. Certo? E você vai observar que isso vai ocorrer mudanças. E os comportamentos dos seres humanos, ele é influenciado pela cultura, influenciado pelas tecnologias. Eu vou mostrar isso aqui, vou destacar. Mas, por enquanto, fica aqui. Então, vamos para o próximo slide. Chegou uma parte bastante interessante, quero que vocês prestem atenção, tá bom? Ó, meu aluno que está só me ouvindo aí, ó, escute bem. Vamos diferenciar os hábitos diurnos e noturnos dos animais. O que seria isso, professor? Vamos lá, trouxe aqui uma figura. Ó, na primeira parte está de noite e na segunda parte da figura está de dia. Então, observe só. Durante a noite, você percebe que os gatos ficam agitados, né? Começa a miar, deixa nem a gente dormir, né? Quem já acordou aqui de madrugada com os gatos miando, brigando, não sabe o que é acordar, né, em pânico, né? Que a briga é tão grande que os bichos começam a se agitar no telhado, até assusta a gente, não é verdade? Então, por quê? Porque o gato ele tem um hábito noturno. Durante o dia ele está acordado, ele está funcionando, ele quer se alimentar, ele quer acasalar, ele quer procurar alguma coisa para a vida dele. Então, durante a noite ele está acordado. Então, ele é o quê? Noturno. Quando chega de dia, ele está dormindo. Ele chega em casa, dorme, está lá, né? Só volta durante o dia para casa. Está lá dormindo, porque ele é noturno. Porque a noite está acordado e o dia está dormindo. Aí vamos lá. Deixa eu mudar aqui de cor. Já o cachorro não. O cachorro, durante o dia, está acordado, está se movimentando, ele está ativo. E à noite ele dorme. Então, cachorro, algumas borboletas e alguns pássaros, eles funcionam só durante o dia. Né? Diferente do morcego, do gato, da mariposa, que é noturno. Então, essa é a ideia principal, vocês têm que ter e entender bem. Beleza? Me ouviu aí, pessoal da rádio? Então, bora lá. Vamos animar. Eu trouxe aqui uma atividadezinha que vai ajudar vocês a compreender a questão do noturno e o diurno. De noite e dia. Então, vamos lá. Então, com minha ajuda, né, com a ajuda do professor, complete as lacunas do texto. Utilize os termos do banco de palavras noite e dia. Então, você está me ouvindo aí? Você aí que está na rádio, ouvindo através do rádio, olha só. Você vai completar as frases com noite ou dia. Um desses dois, certo? Vamos lá. Vamos tentar ler agora. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Pronto, peguei. Vamos lá. Você já viu morcegos e mariposa voando de dia? É provável que não. É que esses animais procuram comida e alimentam-se preferencialmente Aí tem que completar. É noite ou dia? Aí vamos continuar a ler. Eles são considerados seres vivos de hábitos noturnos. Então, é noturno. E é morcego e mariposa. Opa! Tranquilo. É o quê? É noite. Então, você vai completar aqui com noite. Aí vamos lá, vamos continuar. Ó. Preste atenção, você está me ouvindo aí, ó, através da rádio. Diz assim, ó. Alguns exemplos de seres de hábitos noturnos são a lagartixa, o gato, o famoso gato, né, gente? O gato que acorda a gente de madrugada, miando, quebrando telha, quebra a telha para lá. Aí durante o dia chega todo
sonolento, o que passou a noite se reproduzindo e acordando a gente. Aí durante o dia tá acordado, tá querendo dormir, né? O esperto. E a mariposa, além de algumas plantas com flores, como a dama da noite. Nós, seres humanos, costumamos ser mais ativos durante o... Somos seres vivos de hábitos o quê? Diurnos. Então, já sabe agora que é o dia. Então, nós, seres humanos, somos diurnos, né? Funcionamos durante o dia. Aí continua. Alguns exemplos de seres de hábitos diurnos são o quê? O cachorro, vários tipos de borboletas e o sabiá, que é um pássaro. Então, deu para ouvir aí? Deu para entender? Que bom, fico feliz. Então, essa é a nossa atividadezinha para a gente reforçar essa ideia, a ideia do diurno e do noturno. Então, para o próximo slide agora. Hábitos dos animais. Professor, o que é hábito? O que são esses hábitos? Hábito é o que? É o conjunto de atividades realizada por um animal ou então por um ser humano, né? É o conjunto de atividades. Por exemplo, você está aqui me assistindo e você que está me ouvindo, certo? Olha aqui, preste atenção. Durante o dia ou à noite, quais são suas atividades? Aí você vai pensar, de manhã eu acordo, aí eu vou tomar café, eu vou escovar os dentes, ou escovar os dentes antes ou depois, não sei. Aí vai continuar, aí eu vou brincar, então vou estudar, aí eu vou no banheiro, eu vou andar com meu pai, vou com minha mãe fazer compra. Então, é o conjunto de atividades que você faz durante o dia e a noite. São hábitos, certo? Aí você pode observar aqui na figura. Então, tem o nome Hábitos dos Animais, tem duas figuras. Ó, a primeira figura é a letra A. Pega aqui minha caneta. Aí, eu quero saber se as pessoas que estão aqui, os animais, né? Você vê que tem vaca, tem cavalo, tem pássaro, tem bode, eu acho que é ovelha, não sei o que é, mas parece. Então, eles têm hábitos o quê? Noturnos ou diurnos? Você observa na figura, e você que está me ouvindo, a perceber que é o quê? Hábito o quê? Diurno, né? Então, eles funcionam durante o dia. Tem suas atividades durante o dia. E aqui do lado, olha, a letra B, tem um pássaro. Que pássaro é esse? É a coruja. E a coruja, ela tem hábitos o quê? Tem hábitos noturnos. Então essa aqui é a ideia. A gente trabalhar novamente esses conceitos para ficar bem claro para vocês. Entenderam? Perfeito. Relógio biológico. Aí você deve estar se perguntando aí, e você aí também que está me ouvindo, deve estar se perguntando, ó, professor, o que é relógio biológico? Gente, são períodos que a gente tem e que nosso corpo é acostumado. Por exemplo, horário de acordar, horário de alimentar, horário de dormir, o seu corpo já sabe. O seu corpo já te conhece. Então, por exemplo, agora você está acordando tarde. Você está dormindo tarde, logicamente você vai acordar tarde. Por quê? O seu corpo se acostumou. Aí dia 2 de agosto começa as aulas pela manhã. Aí você vai sofrer um certo desequilíbrio porque o seu corpo está acostumado de um jeito. Aí agora vai ter que se adaptar a outro. Então o seu relógio biológico vai mudar. Então você vai dormir mais cedo para acordar cedo. Porque se você dormir tarde e acordar cedo, você vai sentir péssimo, vai sentir mal. Entendeu? Vai dizer, ai professor, eu vou para casa, estou me sentindo mal. Por quê? Você não se acostumou. Estão entendendo? Então, é o horário que a gente tem, né? São períodos de tempo que o nosso corpo ele age. Então, por exemplo, eu acordo cedo. Então, meu corpo vai se acostumar a dormir cedo. É natural. Então, essa é a ideia que vocês têm que ter em mente sobre esse assunto. É tranquilo. Vocês gostaram? Beleza. Então vamos lá, vamos para o próximo assunto. Agora vocês vão entender por que alguns animais eles não enxergam as cores.
E para começar, vamos falar sobre os animais diurnos. Então, nós animais diurnos, né? Tanto camaleão, macaco, abelha, nós enxergamos as cores. Por quê? A gente tem célula no nosso olho chamada cone, como você pode observar aqui, que ela é responsável de captar as cores. E temos também no nosso olho a célula bastonete, que está mostrando aqui na figura, que é sensível à claridade, ou seja, a gente percebe o claro e o escuro ao mesmo tempo. Então temos essa vantagem de ter essas duas células. É diferente dos animais do que? Noturno, ó. Veja só, mostro aqui para vocês. Eles não têm a célula cone, mas eles têm a bastonete de uma forma mais desenvolvida. Então eles percebem, eles veem a gente no escuro. A gente só não consegue enxergar eles. Mas eles nos veem como a gente está vendo aqui. Eu e você, a gente está se olhando aqui, conversando. Então, animais como coruja, morcego, a raposa, elas andam naturalmente no mato, ou voam, né? No caso do morcego e da coruja, eles se enxergam tudo. Eles vêem tudo à noite, como a gente está enxergando aqui. Muito legal isso, né, gente? Vamos lá, vamos continuar. Agora chegou nessa parte aqui, que vai mostrar as atividades diurnas e noturnas dos seres humanos. Vocês vão perceber que, geralmente, a gente estuda, mostra aqui na figura, a gente trabalha, no caso de vocês crianças, né? Vocês estudam, vocês brincam, se divertem, né? E à noite a gente descansa, a gente dorme. Só que em alguns momentos da nossa vida, o ciclo não é assim. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem claro, que é, por exemplo, quando a gente é um bebê, um recém-nascido. A gente não sabe a distinção do dia e de noite, se é para dormir durante o dia ou se é para dormir de noite. Não existe isso. Porque a gente é movido pela nossa necessidade natural de se alimentar, de ter nossas necessidades. Então, independente de se é de madrugada, se é de manhã, se é tarde, de noite, a gente vai chorar para se alimentar. E todo momento a gente vai estar o quê? Com os olhos fechados, dormindo, descansando. E vai ter momento que o bebê ele vai estar acordado de madrugada, ou de noite, ou de manhã, não importa o horário. Porque o relógio ele está adaptado por enquanto a isso. O relógio biológico. Ele está acostumado a isso. Com as suas necessidades, né, físicas. Outra coisa que alterou o nosso comportamento, né, já não é mais recém-nascido, não tem a ver com as tecnologias, foi a lâmpada. A lâmpada ela nos deu a oportunidade de ter um sol artificial. Pode perceber que quando você está de noite, mas tem muita claridade, você meio que perde o sono. Porque a luz ela influencia. Então a luz ela nos proporcionou, a luz artificial, a trabalhar à noite, a ter um comportamento noturno. Então a luz artificial ela proporcionou isso, a mudança de hábitos. Então a gente pode aproveitar a noite. Né? A noite agora não é só trevas, né? Não é só escuridão. Então você pode o quê? Ir ao parque à noite. Você pode fazer as compras, se divertir com os amigos no shopping. Né? Você pode ficar numa praça. As festas geralmente é à noite, ó. Você observa aqui de aniversário, de casamento. Por quê? Porque a luz artificial nos proporcionou isso, esses benefícios. E alterou o quê? O nosso relógio biológico, nossos hábitos. Então as tecnologias fazem isso. Por exemplo, o celular que está na sua mão, ou então o computador que está com você, ele tira seu sono, ele traz mudança do seu comportamento. Talvez você está lá de noite, lá digitando, então está lá com o celular assim, ó, na cara. Aí, cadê seu sono? Vai embora. Porque a luz, ela justamente é isso. Nós somos seres diurnos. Então, quando há luz, ele vai afastar o quê? Nosso sono. Então, por isso que muitas vezes você dorme tarde por esse motivo. Preste atenção para você ver. Olha aqui o próximo slide. De novo, professor, mostrar esse slide? Sim, eu vou mostrar por que é importante.
essa parte. Ó, quando você troca o dia pela noite, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó, né? Vou pegar essa foto aqui, ó. Quando você dorme quase o dia todo, deixa eu pegar aqui e ampliar, certo? Tá aqui, você vai dormir amanhã e à tarde. Você não consegue aproveitar o seu dia, você vai ficar cansado. Até o seu corpo se acostumava a acontecer isso. Então você não vai aproveitar o que as vitaminas que o sol nos dá. É muito importante, nós como seres diurnos, aproveitar o dia, amanhã e à tarde. Por quê? Porque quando tem sol, o nosso corpo ele precisa de vitamina. E a vitamina D ela é ativada através do sol, dos raios solares. Para evitar um contágio, você pegar um vírus, uma bactéria, um coronavírus da vida, o sol é importante, porque fortalece nosso sistema imune. E traz benefícios, como eu já falei, da vitamina. Melhora nosso sono quando a gente pega o sol, certo? Não é para ficar o tempo todo no sol, porque o sol também ele pode nos prejudicar, provocar o câncer de pele, nos envelhecer de uma forma mais fácil. Mas dessa forma aqui você não aproveita o seu dia. Então por isso que é muito importante, gente, vocês dormir bem à noite e aproveitar o seu dia, certo? Geralmente tem pessoas que trabalham à noite e não têm esse benefício durante o dia. Por isso que é importante a gente ter bons hábitos, ter um bom relógio biológico e assim aproveitar o benefício do sol. Espero que você tenha gostado dessa aula e ter aprendido muito, assim como eu aprendi. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e apresentar. Muito obrigado pela atenção, viu? Fiquem com Deus. Que Deus possa proteger vocês, abençoar a família de cada um. E foi para mim maravilhoso dar essa aula, tá bom? Tchau, se cuidem, viu? E vamos lá. Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Giorgio Paulo e hoje nós vamos trabalhar um assunto interessantíssimo de história para vocês do 6º ano. E você que nos escuta pela Goiânia FM, aumente o seu volume do rádio, aumente o seu volume, viu? Que a gente vai hoje falar bem direitinho para vocês entenderem o que a gente vai estar falando, não é? E você que também nos acompanha pelo canal 51 do Facebook, Goiânia FM, sempre na frente com a educação de qualidade da nossa querida Goiânia. Bom, gente, então, 6º ano hoje, História, a gente vai trabalhar o quê? A América pré-colombiana, Incas, Astecas, Maias e os povos originários do Brasil. Beleza? Vamos lá. Olha, aqui a gente traz um mapa para você, um mapa das Américas. América do Norte, América do Sul, América Central. Não é? Hoje, exatamente essas regiões, você vai encontrar países como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Colômbia, Venezuela. Não é? São os países que formam as Américas. São 3. Mas os principais povos pré-colombianos são os maias, incas e astecas. Habitavam a América muito antes, olha, da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Então essa época é a época da chegada dos europeus, né, dos portugueses e espanhóis aqui na América. Lembrar vocês sempre, a gente precisa tirar essa ideia de descobrimento, de descoberta, mas trazer para a gente hoje o ideal de quê? Que essas terras elas já estavam habitadas por civilizações tão avançadas quanto as europeias. E a gente vai ver isso aí. Os incas e os maias, né, eram povos que habitavam ali mais a parte central e sul das Américas. Eles já tinham um calendário com 365 dias, um dia com 24 horas. Imagina, a matemática já existia, construções, engenharia. Então, tudo isso já existia aqui antes mesmo dos europeus chegarem. Agora, para eles, foi uma descoberta, porque eles não sabiam que existiam esses povos, nem essas terras.
Tá? Somente um tempinho depois, e mais ou menos por volta de 1498, é que Américo Vespúcio vai dizer que isto aqui era um novo continente e não as Índias como Colombo pensava. Beleza? Então a gente vai caminhando nas aulas e no segundo slide eu trago para vocês aí, nessa parte de introdução, tá? Você que está nos ouvindo pela rádio, imagine que eu tenho aqui 3 imagens, 3 figuras, tá? Das cidades de Machu Picchu, um calendário, né, o calendário maia, né? Depois uma pirâmide, que é um zigurate, né? Uma mistura de uma pirâmide egípcia com o zigurate lá da Mesopotâmia. É uma construção que servia para vários propósitos, né? A cidade de Machu Picchu, no Peru, por exemplo, uma das coisas mais lindas que nós temos. Mas, enfim, a América, ó, pré-colombiana era composta por civilizações que desenvolveram na América Central e na América do Sul antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492, como eu falei para vocês. As mais conhecidas são as civilizações Maia, Inca e Azteca. Elas foram destruídas, gente, no século XVI pelos soldados espanhóis que vieram para conquistar a terra do Novo Mundo em nome da coroa espanhola, principalmente Hernán Cortés, Vicente Pinzón, Pizarro. Não é? Esse pessoal, quando veio para cá, eles tentaram, ao mesmo tempo, ocupar a terra e escravizar os indígenas. Não é? Se aproveitaram, por exemplo, de uma lenda da deusa Quetzalcoatl, que dizia que quando um condor fosse atingido por um raio em pleno voo, imagina, um pássaro ser atingido por um raio. É um negócio muito difícil de acontecer. Condor é uma ave, não é? Enorme, gigante, ela chega quase a 2 metros de comprimento de uma ponta à ponta da asa. Ela consegue pegar uma pessoa. Não é? É uma ave gigante e só dá na parte dos Andes. Né? E aí imagina a lenda. Quando isso acontecesse, era um sinal que os deuses estariam voltando para tomar aquilo que era deles e que eles tinham deixado para a humanidade tomar conta. Aí, de repente, quem chega? Vem um navio, uma caravela, né, que era um navio gigante para as proporções daquela época, os caras montados a cavalo, com armadura, com penacho na cabeça, eles pensaram o quê? Eram os deuses, né? E que não era deuses nenhum, só se fosse da guerra. Mas, enfim, a gente vai para o próximo slide. E no próximo slide, a gente já vai caminhar um pouquinho mais para essas questões, explicar um pouquinho de cada povo, de cada situação, né? Lembrar vocês, por exemplo, teve um filmezinho aí, um tempo atrás, 2012, que foi baseado no calendário maia, não é? Que dizia que o mundo iria se acabar em 2012. E em 2012 o mundo não se acabou, o que se acabou foi a gente pensando besteira, né? Mas, enfim, quem se acaba são as pessoas, o mundo fica aí para testemunhar. Né? Vocês vão ter depois uma aula de geografia, o cara vai falar sobre um iceberg, eu não vou dizer a vocês o que é não, deixa ele falar. Mas vamos lá. Os Incas, meu povo, os Incas, ó, a civilização Inca atingiu seu auge, seu apogeu, seu ponto mais importante no século XV, a partir século XV, 1401 até 1500, século XV. Então, em apenas 2 séculos, os Incas dominaram a parte de Cusco. Muitos povos que ocupavam os atuais territórios do Peru, Equador, Bolívia e Chile, beleza? Eles não conheciam, por exemplo, a escrita, o ferro e nem a roda, mas seu império era muito mais estruturado e burocratizado. A sua sociedade, uma das mais organizadas, disciplinadas daquela época. Né? Então, tudo com muita ordem, com muito objetivo, né? As coisas funcionam. Então, os Incas adoravam o sol, e em todo o império, os templos eram dedicados a ele. A ele quem? O deus Sol. O imperador chamado Inca era considerado filho do Sol. Então, esse pessoal, por acreditar na força do Sol, o Sol como o deus mais importante, parece Ra, do Egito. Vejam que as culturas, em alguns momentos, elas até se parecem, né? Mas, enfim, a ideia principal é essa. Então, o imperador Inca era chamado de filho do Sol, então era o filho do deus Sol, era adorado por isso. Mas foram derrotados pelos espanhóis, liderados por Francisco Pizarro. Então, eu trago uma foto aí só para a gente ilustrar, é uma imagem, né, de caravelas. O que são caravelas, professor? São navios, não é? Navios já de grande porte. As caravelas foram criadas, foram inventadas pelos portugueses. Então, os portugueses foram os primeiros povos a saírem de uma navegação chamada ultramarina, porque os barcos eram, às vezes, com uma vela só, pequena, né, central, e a remo.
Então precisava de muito espaço para a tripulação e pouco espaço para a carga. Então os portugueses inventaram a caravela, fizeram um navio mais alto, um pouco maior, com mastros, né, 2, 3 mastros, com velas que aproveitavam todo o vento. Se o cara desse um sopro, o navio se mexia. Mentira. Mas enfim, era para aproveitar ao máximo e a carga toda, o espaço para a carga consideravelmente muito maior, porque você não precisava de remo. Não é? Agora, às vezes, tinha, por exemplo, a calmaria, que era sem vento, aí o navio ficava parado, ficava à deriva quase, né? Mas, enfim, os espanhóis chegam e é uma novidade, né, para os primitivos habitantes aqui da América pré-colombiana, portanto, antes de Colombo, beleza? No próximo slide, a gente vai tratar sobre os astecas, né? Então, os astecas, ó, se liga aí, fundaram sua capital, Tenochtitlan, em 1325, no local do atual México. Diz a lenda que a cidade foi construída onde havia uma águia pousada em um cacto que acabara de comer uma cobra. Esta águia está representada na bandeira mexicana atual e, a partir de sua capital, eles conquistaram terras vizinhas e forjaram alianças militares com outras cidades até chegada de Hernán Cortés, que é um espanhol, né? E sua sociedade era dividida em classes. E tal como os maias, seus prisioneiros de guerra eram sacrificados ou escravizados. O imperador, por sua vez, era escolhido por um grande conselho. Tá? Os astecas, eles sabiam escrever, ó, diferente dos maias, né? Eles já sabiam escrever e fazia papel, eles construíam o papel, já conheciam o papel. Não é? Veja que coisa interessante. E também praticavam a astronomia, o estudo dos astros. A partir daí eles sabiam o calendário, quando plantar determinado produto, não é, quando seria a colheita, não é, quando terminava as estações do ano. Então veja o quanto já eram avançados os astecas. Então o comércio era altamente desenvolvido no império e a capital abrigava grandes mercados. Então imagine que hoje, onde está o México, né, você tem ali o grande centro cultural dos astecas. No próximo slide, a gente já encontra um pouquinho da história dos maias, tá? Então, os maias estavam organizados em estados independentes, sua sociedade era dividida em classes e as cidades eram governadas por famílias nobres. Suas maiores cidades foram Tikal e Calakmul, e depois Chichén Itzá e Uxmal, localizados no sul do México, hoje Guatemala e Honduras também, beleza? Então a gente tem aí essa pirâmide, lembrar sempre, a pirâmide dos maias, incas e astecas se assemelham a um zigurate da Mesopotâmia. Era uma pirâmide escalonada com uma escadaria enorme e lá em cima tinha um altar que era para fazer os sacrifícios, até de vidas humanas, dos guerreiros que foram capturados, eram oferecidos aos deuses. Beleza? Próximo slide. A gente fala um pouquinho aí sobre a agricultura, sobre a forma da economia, não é? Principalmente da agricultura de arroz, não é? E o que a gente chama de plantações de terraços, onde eles aproveitam as montanhas e vão fazendo os terraços, plantando arroz, batata, milho, o cacau, né? Que dá o chocolate, porque eles aproveitam a chuva, a neve que vai derretendo, que vai descendo e vai acumulando e encharcando o solo. Mas vamos lá. No auge de sua cultura, séculos 3 e 4, os maias não sabiam como usar a roda e os metais para fazer ferramentas, mas praticavam a escrita, a astronomia e a matemática. Sua economia era baseada na agricultura, especialmente no cultivo de milho, cacau, cujos grãos serviam como moeda de troca, né? É o que a gente vai ouvir falar mais na frente do escambo, tá? Próximo slide. A gente tem aqui já uma foto, uma pintura, né, de uma cidade, né, com algumas pessoas, ao fundo as construções, mas enfim, eles adoravam deuses relacionados à natureza, como o sol, a chuva, a lua, tá? E seus prisioneiros de guerra eram sacrificados ou escravizados, vendidos ou trocados, tá certo? Era uma moeda de troca. Então, do século 8 até o século 10, as grandes cidades maias foram gradualmente abandonadas, sem que ninguém saiba o porquê. Tikal, Calakmul, Copán, Palenque, as cidades do norte, como Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán,
No entanto, continuaram a florescer por alguns séculos até a chegada dos conquistadores. É bom entender que quando os conquistadores chegam em 1492, 93, os maias, praticamente na sua maioria, já não existiam mais como um grande império. Já estavam sendo absorvidos tanto pelos incas quanto pelos astecas, tá? Próximo slide, a gente vai então falar um pouquinho sobre já os primitivos habitantes das terras brasilis, né? O que seria então o nosso Brasil. Então a gente tem aí algumas pinturas, uma pintura e uma fotografia de um índio atual, para mostrar que as coisas não mudaram muito na vida dos indígenas brasileiros desde aquela época, né, de 1400, 1500 até os dias de hoje. Então a gente tem aí o seguinte: pinturas de Franz Post, Debré, Albert Eckhout, né, que vieram no início da colonização, vieram com os holandeses, principalmente no período de Maurício de Nassau, né, mas enfim, os tupis, ou tupi. Os grupos indígenas de língua tupi eram as tribos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajaras, etc. Todas essas tribos se encontravam na parte litorânea brasileira. Eles foram os primeiros índios a terem contato com os portugueses que aqui chegaram. Essas tribos eram especialistas em caça, ótimos pescadores e desenvolveram bem a coleta de frutos. Então, eles viviam ainda no modo de produção primitivo ou comunal. No próximo slide, a gente vai ter o grupo Macro G, beleza? Raramente eram encontrados no litoral, com exceção de algumas tribos na Serra do Mar, né, que hoje ali é a região de São Paulo, eles eram encontrados principalmente no Planalto Central. Nesse contexto, destacavam-se as tribos ou grupos Timbira, Aimoré, Goitacás, Carijó, Carajá, Bororó e Botocudo. Esses grupos indígenas viviam nas proximidades das nascentes de córregos e rios, viviam basicamente da coleta de frutos e raízes e de caça. Esses grupos, gente, eles só vieram a ter contato com os brancos no século XVII, a partir de 1600 e pouco, beleza? Quando esses colonizadores adentraram no interior do país, na região de Goiás, Mato Grosso, tá? Tem uma pintura aí, um desenho mais ou menos dessas etnias aí da Macro G, tá? Mas de algumas tribos onde eles trazem aí o tacape, o arco e flecha, a lança, que eram instrumentos de caça que eles usavam bem. No próximo slide é o Caribe, né, que é outro tronco étnico no Brasil, né, os grupos indígenas que habitavam a região que hoje compreende os estados do Amapá e Roraima, chamados também de Baixo Amazonas. As principais tribos são os Atroari e Vaimiri. Esses eram muito agressivos e antropofágicos. O que é isso? A antropofagia, eles se alimentavam de carne humana. Tá certo? Mas geralmente eram em celebrações, em cerimônias. Eles prendiam um guerreiro, então eles sacrificavam o guerreiro e comiam algumas partes do corpo desse guerreiro para absorver, para eles, a ideia de absorver a sua força. Então o contato dessas tribos com os brancos ocorreu no século XVII, com as missões religiosas e a dispersão do exército pelo território. Então a gente tem aí uma síntese, tá? É um resumo, é só para dar o gostinho para que vocês possam depois pesquisar e buscar um pouquinho mais sobre essas histórias desses povos, dos incas, astecas e maias e dos tupis guaranis, que são os índios nativos, os troncos étnicos linguísticos da nossa cultura brasileira. De boa? Então, um abraço para vocês, agradecer a quem acompanhou pela Goiânia FM, pelo canal 51, pelo Facebook, você que nos deu carona no seu rádio, e se sair de casa, lembre-se, usar sempre a máscara e evitar a aglomeração. Grande abraço, fique com Deus e até outra hora. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma aula de geografia. Sou o professor Severino Tiago. Vamos dar a primeira aula aqui para o 6º ano. Tá certo? A gente vai estudar o ciclo da água na natureza e a importância da preservação dos mananciais. Um tema muito importante, porque a água é um elemento essencial para a vida humana. As civilizações se desenvolveram às margens dos rios. A água é vida, a gente sabe disso, né? 70% do planeta Terra é coberto por água, né? Até o nosso corpo, 70% dele, do nosso sangue, por exemplo, é água. Então, a água é um elemento essencial para a vida humana. Pode passar aí, Varão. A água é uma substância abundante no planeta Terra e cobre aproximadamente 3/4 da superfície do planeta.
a vida emerge de uma fonte de água potável para o ser humano. H2O é líquido indispensável que flui no corpo e mantém a boa saúde. Então, 70% da nossa cobertura da superfície terrestre é de água, tá certo? A massa não, tá certo? A gente tem que fazer essa diferença. Se a gente for ver a quantidade de massa de terra, né, de rochas, solo, é maior do que a de água, mas superficialmente a Terra é coberta por água, tanto é que a gente tem o costume de chamar o planeta Terra de planeta água, né? Pela sua grande cobertura, né? E muito importante isso, porque a economia se desenvolve em torno dos rios, dos oceanos, onde a gente tem a pesca, que mesmo em Goiânia a gente tem muito... a água é indispensável para as comunidades tradicionais que vivem aqui na nossa cidade. Pode passar, Varão. Aqui, para a gente ver como que está distribuída a água no nosso planeta. 97% da água que está no planeta, ela está nos oceanos, tá certo? Então, é água salgada. Tem muita serventia, não serve somente para tomar banho. Tem pescados, né? Quanto mais frio for o mar, mais peixe vai ter, né? Isso também é interessante. 3% somente é água potável. Então, veja só, de toda a água que cobre a superfície da Terra, apenas 3% serve para a gente beber, para a gente consumir, tá certo? Então, desses 3%, o Brasil apresenta as maiores reservas de água potável do mundo. Água potável é água doce. Apesar que ainda temos, desses 3%, 70% da água doce do planeta está nas geleiras, está nos icebergs, tá certo? Nas regiões frias, no extremo norte, no extremo sul, no polo norte e polo sul, é que a gente vai encontrar boa parte da água potável. Então, a disponibilidade de água potável é bem reduzida. Tem regiões no mundo que sofrem bastante, mas a gente tem boa parte, né? Outros 30% da água potável está nos aquíferos, 29% nos aquíferos, nos rios. Os aquíferos, eles estão debaixo da terra, eles são subterrâneos, a gente vai falar um pouco mais sobre ele nos próximos slides, né? E a gente tem também 1% nos rios, nos lagos, no solo, na biota, que é a biodiversidade, que são as plantas, né, os animais, tudo na terra aqui que quer ser vivo possui água, né? E a vegetação é de suma importância para o ciclo da água. A gente vai ver isso no próximos slides. Passa aí, servo de Deus. Aí, o ciclo da água. A vegetação, ela é de suma importância para esse ciclo de água aqui, porque ela evapotranspira, tá certo? Então, quanto maior for a superfície das folhas das plantas, que a gente chama de latifoliadas, né, as folhas largas, mais elas evapotranspiram, mais elas trocam energia com a atmosfera, mais elas perdem água. Tanto é que a vegetação lá do semiárido, do sertão, ela não tem muitas folhas, ou ela perde suas folhas durante a estação seca, que é para não perder energia, é um mecanismo de defesa que a própria natureza ela conduz. Então, a vegetação ela é de suma importância para o ciclo da água. É por isso que a gente tem que preservar as matas ciliares, por exemplo, que sustentam os rios, que não deixam os rios assorearem. Então, aquelas matas que estão nas margens dos rios, elas têm que ser preservadas. Essas matas que estão aqui próximos aos rios têm que ser preservadas. A floresta amazônica precisa ser preservada. Por quê? Porque ela participa grandemente do ciclo da água. Ela produz chuva a partir da exposição dela ao sol, né? Ao gradiente energético do sol, né? A evapotranspiração das plantas é quem produz a umidade, por exemplo, da massa equatorial continental que está sobre a Amazônia. É a única massa de ar que está no continente aqui e que é úmida. E isso decorre da vegetação, né, que participa disso, que transpira, que troca energia, que perde água. Tá bom? Então, o ciclo da água envolve a vegetação, envolve as geleiras, o armazenamento de água no gelo, o armazenamento de água dos rios, até mesmo dos aquíferos, que também eles trocam, porque as rochas são porosas, então há um escape de água também dos aquíferos. A gente vai ver depois com mais detalhe o que são esses aquíferos, qual a sua importância, até porque a gente é riquíssimo nesse sentido. Então, os oceanos participam, por exemplo, aqui, na região da gente. O clima é tropical úmido por conta do Oceano Atlântico.
Observe só, as massas de ar que têm energia, que têm água, que têm chuva, que produz chuva aqui na região da gente, elas vão se abastecer em grande parte no Oceano Atlântico. Então, o oceano também participa do ciclo da água, até porque a água é um recurso natural, renovável, sabe? Ela não é inesgotável, a gente já tem dúvidas quanto à inesgotabilidade da água, mas é um recurso natural renovável, tá certo? E a gente precisa preservar esse recurso para que ele não acabe, né? Para que ele possa existir para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, senão não vai ter água. Tem lugar aí que está tendo guerra. Passa aí, Varão. No próximo slide a gente vai ver aqui o aquífero, coisa mais linda do mundo, né? O Brasil tem 2 aquíferos poderosos, que se acabasse a água da terra todinha, a água potável da terra todinha, só esse aquífero que está aqui em cima, o Alter do Chão, debaixo da Amazônia, você que está aí ouvindo a gente pela rádio, né? Observe mentalmente aí o que é que está acontecendo. Veja que lá debaixo da Amazônia tem um aquífero, que é um grande reservatório de água doce, potável, limpa, que precisa ser preservado, e a gente poderia abastecer de água potável o mundo todo durante 100 anos, se fosse o caso. É muita água que temos aí. Milhões e milhões de metros cúbicos de água. São 2 aquíferos que nós temos aqui. O Alter do Chão e o aquífero Guarani, que está lá no sul do Brasil, debaixo das terras do Sudeste, que está também lá na Argentina, no Uruguai. Então, a gente precisa preservar os aquíferos. Como é que esses aquíferos eles podem ser prejudicados? Mais adiante tem um slide que mostra, mas eu vou adiantar para vocês algo interessante, que é sobre os agrotóxicos. A gente pode contaminar os aquíferos por meio dos agrotóxicos. Os agrotóxicos são extremamente usados pela agropecuária moderna, né, pelas grandes fazendas, e eles vão para o solo, e com as chuvas que abastecem esses aquíferos, eles infiltram no solo e vão para os aquíferos. Então, pode contaminar, sim, esses aquíferos. Então, a gente precisa ter controle, né, ter um estudo de impacto ambiental para poder fazer essas grandes operações aí na agricultura, para que não haja prejuízo para as próximas gerações. Tem mais coisa, mais adiante a gente vai ver. Aqui, gente, outra questão importante no ciclo da água é a questão da bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Isso é muito importante na geografia e está diretamente ligado à vida da gente. A bacia hidrográfica nada mais é do que um rio principal e todos os seus afluentes. Então, essa bacia hidrográfica, ela drena uma região inteira. Aqui a gente tem a bacia do Rio Goiânia drenando a região da gente aqui, trazendo água que vai para a torneira da gente, para a gente lavar prato, lavar roupa, para a gente beber, para a gente tomar banho, para a Jeep funcionar, para as outras indústrias funcionarem. Então, tudo é necessário água. Veja só, as empresas, em geral, procuram se localizar perto de onde tem água. As grandes civilizações se desenvolveram às margens dos rios. Civilização egípcia, civilização mesopotâmica, né? O rio Nilo, o rio Tigres e Eufrates, né? Eles foram muito importantes para o desenvolvimento das civilizações antigas. E aqui também, a cidade de Goiânia, as cidades circunvizinhas, nasceram ao longo dos rios. Os rios são extremamente importantes para a alimentação das comunidades que estão próximas, porque tem pesca. Ele é importante também para a navegação em muitos lugares do Brasil. Na Amazônia, por exemplo, se não fossem os rios, era impossível chegar em muitos lugares. Inclusive, vacina da Covid precisa ser transportada pelos rios da Amazônia para chegar a comunidades indígenas, a comunidades ribeirinhas. Então, uma rede hidrográfica, que é uma região toda drenada por esses rios todos, é muito importante. Viu, gente? Passa aí, Varão, em nome de Jesus. Olha aqui a representação da bacia do Rio Goiânia, que é aqui a gente tem aqui, né? Que é formada pelos rios Sirigi, pelo rio Tracunhaém, pelo Capibaribe e Mirim. São vários cursos curtos que a gente tem, porque a bacia hidrográfica aqui da região da gente, dessa região aqui do litoral, as bacias litorâneas, as bacias do leste, elas têm rios curtos, pequenininhos, né? O Rio Goiânia tem 19 quilômetros, por exemplo. O rio Tracunhaém tem 127 quilômetros. Mas o rio Amazonas, né, que é o grande rio,
ele é enorme. Veja, o maior do mundo, inclusive teve em questão de volume e também em questão de extensão, de tamanho. Antigamente até se imaginava que era o Rio Nilo, o maior rio do mundo em extensão, mas o Rio Amazonas, que passa pelo Brasil, que está a maior parte dele aqui dentro do território brasileiro, ele já é hoje o maior rio do mundo em quantidade de água, em volume de água e também em tamanho, em extensão. A bacia do Rio Goiânia é diferente porque essas do leste, elas são bem curtinhas, os cursos são curtos. O curso é o caminho do rio, é bem curtinho, no instante chega e deságua lá no oceano, tá certo? Os rios, eles percorrem um caminho interessante para chegar no oceano. Aqui no Brasil, os rios, eles desaguam nos oceanos, eles podem desaguar em outros rios, formando a bacia hidrográfica, mas o final dele é o oceano. Passa aí, servo de Deus. Aqui, os elementos de uma bacia hidrográfica, a nascente, os divisores de água, que, em geral, quem divide um rio para que ele desague no outro são justamente os relevos, né, as montanhas, as serras, e a foz lá embaixo. No caso aqui, pode passar, Varão, que a gente vai ver que a foz do nosso rio aqui é do tipo estuário. Essa primeira foto aí, quem mora, por exemplo, em Carne de Vaca, né, quem mora em São Lourenço, vê a foz do Rio Goiânia, né, que é uma foz do tipo estuário. Não é como o Rio Nilo, que é uma foz em delta, é uma foz do tipo estuário. Pode passar, servo de Deus. Então, para adiantar aqui, a gente sabe já a importância dos rios. Os rios também são modeladores dos relevos, eles desenham os relevos, ele faz esse tipo de figura que você está vendo aqui, os cânions, né? Ele é construído pela erosão fluvial, né? Do flúvio, do curso do rio. O rio é quem produziu esse desenho aí em associação com outros elementos, né? Os rios também formam meandros, vales, né? Pode passar, servo de Deus. Olha, veja só como que é. A gente também tem os oceanos e mares, temos o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico. O Pacífico, na verdade, não é tão pacífico como está no nome, é o mais turbulento, o mais violento dos mares, né? O Oceano Atlântico, que é esse nosso, e o Oceano Índico são os principais. No caso do oceano, veja só, tem muita gente que confunde e acha que aqui tem mar, que não tem mar, tá certo? Nós não temos mares aqui no Brasil, a gente não toma banho de mar, a gente toma banho na praia, toma banho de oceano, o oceano é Atlântico. Os mares, eles estão dentro dos continentes, viu, gente? Ele pode ser aberto, ele pode ser fechado, ele pode ter um estreitinho, né? Um mar semi-aberto, semi-fechado, né? Um mar litorâneo, mas assim, nós não temos aqui no Brasil. Se a gente dá o nome, é por costume, né? Mas a gente não consegue identificar mares aqui. A gente tem o Oceano Atlântico, né? Os mares estão lá na Europa, o Mar Negro, o Mar Egeu, estão na Ásia, né? Pode passar, servo de Deus. A importância dos oceanos é muito grande, né? Pesca é uma atividade econômica que alimenta muitas nações. O Chile, por exemplo, vive disso, porque as águas do Oceano Pacífico na região do Chile são frias, então tem muito peixe, muita biodiversidade. Aqui a gente também tem isso, nas marés que temos aqui, né, a gente encontra uma biodiversidade marinha muito grande, por isso que a gente tem que preservar junto com ele os manguezais. Os manguezais não podem ser aterrados. Os manguezais e as foz, né, os estuários, os deltas dos rios, onde o rio se encontra com o mar, que é a foz, ali há uma riqueza muito grande de biodiversidade. 90% a 95% das espécies do mar, das espécies marinhas, precisam dos estuários, precisam dos mangues. Se a gente acabar com o mangue, a gente vai acabar com os peixes, a gente vai acabar com uma rica biodiversidade que alimenta a população. Não é só para botar no retrato, não é só para você fazer campanha, é uma questão de vida ou morte, é a sobrevivência de muita gente, de comunidades como o pessoal lá de Carne de Vaca, o pessoal de São Lourenço, o pessoal de Tejuco-Papo, o pessoal do Balde do Rio, que precisa de tudo isso para poder sobreviver. Gente, tem muita coisa importante, a gente precisa preservar os rios, não pode jogar efluentes, lixo nos rios. A prefeitura, o governo do estado, o governo federal tem que ter responsabilidade, as autoridades, né, para colocar o lixo no lugar adequado, para que os esgotos domésticos e industriais, que são os principais, os industriais que chegam para as usinas, por exemplo, não pode jogar aquela calda quente nos rios, é um crime, a gente vê aqueles peixes morrendo, né? É terrível, gente. Então, quero agradecer a vocês aqui, eu tenho certeza que vocês conseguiram captar a mensagem de que o ciclo da água, apesar do recurso ser um recurso natural renovável, a gente precisa preservá-lo
para que as próximas gerações também disponham dele. Então, quando sair de casa, use máscara, não aglomere, tá certo? E a gente vai terminando essa aula por aqui.